Qual o papel de cada homem? Porque tudo aquilo que nós estamos aqui hoje falando é na perspectiva de alguém que está hoje na condição de um corpo masculino, que sou eu. E isso nós devemos levar para dentro dos nossos relacionamentos, com a sua esposa, ou com a sua mãe, com aquela bendita alma feminina que está te amparando ao seu lado. E talvez as imagens são muito sugestivas. Qual seria a ideia, a vontade íntima de uma mulher em relação às agressividades de várias formas que acontecem? Ela, certamente, quando dominar o mundo, e isso não vai demorar muito, porque hoje nós sabemos que até em termos de população, um pequeno percentual, a mulher supera os homens em todo o mundo. Então, aí nós vamos entender, daqui a algumas décadas, que a mão que balança o berço é que domina o mundo. E graças a Deus, será nesse sentido, nós absorvermos a mensagem humanista, pacifista, que naturalmente ela carrega por circunstâncias que elas já conquistaram a alma feminina e que nós, os homens, vamos ter que conquistar também. Isso pode soar para alguns companheiros uma fala um tanto quanto estranha, ao dizer que nós, os homens, precisamos criar uma condição feminina dentro de nós, realçar os nossos potenciais que todos carregamos, para que possamos ter um planeta verdadeiramente regenerado. Aí vamos banir do interior todas as agressividades, as inferioridades que se transformam em lutas armadas e que fazem todo esse cenário de tristeza, de miséria, de abandono, de asilados que nós temos por todo este mundo. Se nós analisarmos o cenário da Terra hoje, graças a Deus tudo passa, nós vamos perceber milhões, se não bilhões, de almas abandonadas, populações inteiras, que refugiadas do seu país, devido à força das agressividades dos homens a utilizar as armas, construindo as guerras, as chacinas, as tragédias. Vejam vocês então, que se nós tivermos de buscar algum responsável pela tragédia humana da alta agressividade do planeta ainda, nós vamos encontrar no mundo masculino. Portanto, algo precisa ser feito. Precisa mudar verdadeiramente, urgentemente, todo esse pensamento. E esse papel certamente estará e sempre esteve nas mãos das mulheres, de todas vocês que aqui estão nos ouvindo. Olha a responsabilidade de carregar toda uma ordem planetária, mas acredito e tenho certeza que não lhes irá pesar, porque vocês já fazem isso com naturalidade, com sensibilidade, já há milhares de anos neste planeta. E está resultando esse processo paciente, às vezes, na maioria das vezes, de renúncia, em trazer uma nova ordem planetária. Porque nós, olhando os avanços da mulher, por todas as civilizações, em todos esses milênios, foram conquistadas por elas mesmas à custa de muita incompreensão, de muitos ataques. E não estamos falando só da cultura ocidental. Em todo o mundo,
Em variadas formas, a mulher sempre foi oprimida. E aí nós ficamos, e os homens, temos que refletir como foi possível nós acreditarmos que haveria harmonia no mundo com mais da metade da civilização em opressão. Certamente é a visão ainda equivocada do mundo masculino, deixando de lado, excluindo todo esse percentual maravilhoso, essa doação que só o mundo feminino pode nos trazer. Não estou falando essa reflexão para nós, os machões de carteirinha, mas, como tudo acontece, a lei do progresso veio marchando. A duras penas, veio se arrastando na idade antiga, no mundo medieval, entrou no mundo contemporâneo e estamos nós aqui, a mulher, na mesma batalha. Mas tudo melhorou. Nós vemos que a emancipação, o cenário está rompendo com essa tradição indigna, secular, incompreensiva, mas ainda muito há por se fazer. Por quê? Fomos buscar quais uma das razões, são muitas razões, tudo tem a sua explicação. Como Freud, pai da psicanálise, nos fala, tudo está aqui dentro. Tem uma justificativa psicológica nos nossos comportamentos. Então, a mulher, sob o ponto de vista da moral cristã, e certamente em todas as culturas, principalmente da cultura islâmica, que nós estamos vendo hoje, que consegue ainda, com todo respeito ao pensamento dos nossos irmãos muçulmanos, não estamos aqui em juízos de valor, estamos apenas observando acontecimentos do dia a dia, com todo respeito, nós vemos uma opressão qualificada, desajustante, que precisamos entender o porquê. E uma das razões básicas, nós vamos voltar lá. Se formos analisar os textos religiosos da Bíblia, do Corão, e todos nós vamos ver uma história curiosa que todos conhecemos, que se começa lá na Gênesis, a criação do mundo. O administrador Jeová, Deus, em algum momento, colocou um casal no jardim do Éden, mundo admirável, mundo novo, tudo nas maiores facilidades. Estava indo tudo muito bem, mas aconteceu uma tragédia. Vejam vocês o pano de fundo, que destruiu todo aquele bem-estar, aquela harmonia para aquele casal. Qual foi? Alguém sabe dizer? Nós temos que culpar alguém, afinal, quando algo acontece de trágico, alguém aqui, com muita sabedoria, nosso amigo Josias, já matou a charada. Tem que ter um culpado, ou no caso, a culpada. Quem foi? Foi a Eva, que cedeu às tentações da cobra. E o que aconteceu após? Vamos lá. Então, amigas, vamos sabendo, analisando dentro de um simbolismo, que em verdade, toda essa história é um simbolismo para explicar verdades espirituais que ainda não compreendíamos, mas nós espíritos sabemos que esta história, sem o HI, história, foi construída para explicar um momento psicológico
no início, nos primórdios, na construção da humanidade. Mas mesmo assim, quem saiu mal na fita, na história? Foi a nossa pobre da Eva, não foi isso? Todos conhecemos essa história que se repete de maneiras diferentes um pouquinho em variadas culturas religiosas, não é só dentro da Bíblia. E por aí, até hoje, vocês, as mulheres aqui presentes, carregam um estigma assim na testa. Eu sou culpada, os homens, né, da perspectiva masculina. Vocês são culpadas de nos ter tirado todo o conforto. A mulher, na sua fragilidade, na sua instabilidade, olha as acusações, amigos. É isso que o homem está dizendo, para agir como age, dizendo que ela é incompetente. Começou a dizer isso lá na antiguidade. Discutiu-se na Idade Média se ela tinha alma. Então vejam vocês, não é pouca coisa se nós analisarmos friamente toda a argumentação masculina para destruir o papel da mulher na sua doação, na sua renúncia para a construção do mundo antigo, do mundo novo que está chegando. Então isso é sério, que isso repercute no nosso comportamento, no dia a dia, ou estava repercutindo, porque já a partir de algumas décadas começou-se a guerra dos sexos, como se dizia nos anos 70, quando construíram todo esse termo. Ela está sendo elaborada de maneira inteligente pelas mulheres. Que de tudo que acontece, elas, ao invés de colocarem armas de fogo nas mãos, elas colocam instrumentos de compreensão e de convencimento dentro do lar, junto ao marido, no trabalho. Percebam vocês que a presença da alma feminina está confusa e o pano de fundo principal está na sexualidade. Sim, porque por trás do simbolismo daquela maçã, muitos fazem a leitura de que foi no momento em que começou-se a despertar a sexualidade, que é uma força evolutiva natural. Amigos, estamos compreendendo, nós, os homens principalmente, o valor, o papel dessa energia poderosa que é a sexualidade dentro de nós, que ainda é mal administrada, mal canalizada, tremendamente mal praticada, mas ainda é natural, porque somos criaturas que estamos iniciando um processo de espiritualização. E ainda as ferramentas maravilhosas que Deus nos oferece para a nossa evolução, e a sexualidade é uma delas, é mal conduzida. Enfiamos os pés pelas mãos, ocorrem tragédias a todo momento. Observem vocês que a maioria das tragédias, observa que lá tem um pano de fundo que está envolvendo o objeto sexual. Principalmente em relação aos casais, os feminicídios, que graças a Deus, toda essa violência declarada contra a mulher já está sendo coibida até por leis, para que possamos compreender que, em relação à sexualidade, elas nos dão lições a todo momento. E nós, os homens ainda, com o pezinho
lá no mundo do instinto animal. Não sabemos, como a maioria das mulheres sabem, dignificar a questão da sexualidade. E observe que a maioria das tragédias são protagonizadas por nós, ainda do mundo masculino. Mas nós temos que justificar, porque afinal foi ela que começou o problema lá no Jardim do Éden. E isso é imperdoável. Foi ela que nos declarou a falência. E nós sabemos que isso é um discurso vazio, que em nada tem de verdade. Mas o mundo machista ainda tenta impor esse argumento que hoje, como diria um dos meus amigos, é um argumento furado, vazio. E nós percebemos que elas por isso foram objeto sexual dos homens em todos os momentos. E estiveram presentes na história, ora como vilãs, ora como heroínas. Na maioria das vezes, observem vocês, estiveram como vilãs, mesmo sem sê-lo. Sempre que rompiam certas tradições, Jesus Cristo, ele era mais chamado filho de Maria do que de José. Observe nos textos evangélicos. E ele, com a alma superior que tinha, pois somos e entendemos hoje, foi uma das maiores, se não a maior, luz espiritual que já passou sobre esse planeta, foi o Mestre Jesus. Ele era cercado de mulheres, em que, lá nos textos evangélicos, observem, que ele tinha 12 discípulos, homens, não é assim? Que consta lá. E citam todos nominalmente, conhecemos praticamente todos. Mas a realidade é que a base, a sustentação vibratória emocional, eram e sempre foram as mulheres que o cercavam. Maria, sua mãe, uma alma poderosa, iluminada, que é mal compreendida dentro de alguns círculos religiosos, mas nós espíritas sabemos que não poderia ser uma qualquer, esta alma feminina. Espírito superior, nós sabemos que em verdade ele não tem sexo. Já superou essa condição nossa, dessa briga, essa guerra dos sexos, essa instabilidade, o mundo feminino, o mundo masculino, que ainda nós vamos carregar por muitos séculos ainda, até aprendermos. Mas optou vir e aceitar o grande mestre como mãe, e esteve presente em todo o seu momento, até no momento da crucificação, juntamente com outras mulheres, e que rapidamente os evangelhos citam. Exemplo, Maria de Madalena, de Magdala, Maria Madalena ou de Magdala, que tentaram imputar-lhe a condição de prostituta. E que, em verdade, segundo estudiosos sérios dos textos bíblicos, sabe-se que não foi nada disso. Mas ela carrega até hoje, ainda pecha, a alcunha, ao menos de ex-prostituta. Mas vejam vocês, nada escapou da sanha machista masculina em relação às mulheres. Então, desde o início, Jesus, ele demonstrando como deveria ser, ele deu um novo status para as mulheres. A partir dele, o lugar da mulher não se limitou mais ao ambiente doméstico. Por isso, no seu grupo de seguidores, muitas mulheres. Observem vocês, amigos, que se nós formos fazer uma incursão dentro da cultura judaica,
dos primórdios, a mulher não tinha direitos, eram limitados os direitos. Ninguém podia se dirigir à mulher, um estranho, era uma heresia. Teria que ser alguém, o pai e irmão, para se dirigir diretamente à mulher. E Jesus foi ousado. Lembram da samaritana lá no poço? Quando ele se dirige a ela e ela se retrai, entendendo os preconceitos da época, e ele fala: calma, mulher. Como se dizer, eu te compreendo, eu te valorizo e sei do seu papel, porque aqui, sem entrar nas questões do preconceito, poderia haver alma mais feminina, mais poderosa, que já superou tudo isso, que fosse o grande mestre Jesus? Nós sabemos que pela lei da evolução e pelas leis de Deus, de igualdade, ninguém chega à santidade instantaneamente, ele tem que passar pelas esteiras do conhecimento. Então Jesus é nosso irmão mais velho, sabe-se lá em que universo, em que tempo, mas ele foi uma alma criada também simples e ignorante como nós, e evoluiu, foi crescer, e hoje é o que é. Como um dia nós chegaremos lá. É maravilhoso, amigos, nós temos o conceito espírita de compreendermos que o que nós temos uma fatalidade na nossa vida não é morrer, não é ter problemas, provações, tudo isso. É sabermos que um dia seremos espíritos de luz. Este mesmo hoje, criminoso ante os nossos olhos, será um anjo, no sentido de espírito de luz um dia, daqui talvez a milhões de anos, mas seremos, e o mesmo aconteceu com Jesus. Olha como isso, eu sempre gosto de repetir e bater nessa tecla. Talvez é um dos argumentos mais estimulantes, mais inspiradores que nós possamos ter para o espírito, é saber que tudo passa, todos esses probleminhas que nós estamos remoendo hoje. Pense no seu problema, naquilo que está aniquilando a sua vida, tirando a sua alegria de viver, te deixando depressivo, triste, cabisbaixo, sorumbático, macambúzio. Pois é, pense, isso vai passar. E se jogue daqui a alguns milhares de anos e tudo passa tão rápido, nós estaremos, como diz um irmão, nós estaremos numa boa, superando todos esses momentos mesquinhos, pequenos que estamos passando, que são nada mais além do que provações, mas nossa alma ainda imatura, compreendemos e sofremos. Mas quando isso tudo passado, pelo nosso esforço e nosso merecimento, estaremos lá na frente sendo um Jesus que voltará para ajudar os seus irmãos da retaguarda. Nós seremos um Jesus de alguma civilização algum dia. É, você mesmo. Em algum lugar do universo, nós iremos voltar para ajudar aqueles que ainda, como nós nesse momento, não ainda compreendemos e agimos dentro das leis de Deus. Olha que coisa bonita, reconfortante. Isso nos dá uma força interior, amigos, que será capaz de nós fazermos dos momentos desafiadores desse instante que passamos, algo num ponto da eternidade insignificante. Espero que isso possa fazer para alguns desses que estão nos ouvindo, como faz para quando nós aplicamos isso verdadeiramente. Agindo com senso de imortalidade. O corpo pode ir por alguma enfermidade,
Viemos projetados, programados para durar algumas décadas. Mas o espírito continua longe das fantasias, das interpretações imprecisas de muitas religiões. Nós espíritas somos informados dentro de uma realidade espiritual verdadeira, que se aproxima de tudo o que acontece. Sabemos de onde nós estamos vindo, muito da nossa trajetória espiritual. Deveremos saber o que é que nós estamos fazendo aqui, nesse exato momento. Todos nós deveremos ter consciência que nós estamos aqui para irmos crescendo. Gente, pode ser devagar, a passos de tartaruga mesmo, não tem problema, porque a nossa condição humana é assim. Não damos saltos. Cada pequena vitória no dia a dia é que nos estimula. Mas sabemos para onde nós vamos também. Graças a Deus. Louvado seja o conhecimento libertador. E aí nós compreendemos quando Jesus falava a verdade que liberta. Quando nós introjetamos essa certeza, tudo tem um valor relativo no nosso dia a dia. Temos uma enfermidade. O corpo é frágil. Nós construímos as nossas enfermidades. Não nos é dada de graça por Deus nem por ninguém. Aí nós criamos um senso de responsabilização pessoal, até pelas nossas enfermidades. E saímos do campo da vitimização, dos coitadinhos. Aí a síndrome do CDM, vocês sabem o que é a síndrome do CDM? O que é, Marli? Síndrome do coitadinho de mim. CDM, para quem não entendeu, coitadinho de mim. É uma brincadeira, é uma sigla. Que nós assumimos de maneira trágica, fazemos aquela cara de artista quando acontece alguma coisa. Já viram como é o semblante do artista? Ele baixa os olhos, o beiço cai, ele fica ali, impossibilitado, culpando o mundo, culpando as circunstâncias, culpando a pandemia, culpando tudo, menos ele. E quando nós assumimos que tudo na nossa vida, absolutamente tudo, é de nossa responsabilidade, aí muda todo um cenário ao nosso redor. Observe, não será mais ninguém tem o poder. Nós vamos tirar o poder das pessoas que nós damos para elas de nos alterar. Mas eu sou irado, eu sou nervoso porque o diabo do meu marido ou a infeliz da minha esposa. Percebam vocês, o indivíduo é desequilibrado, carrega a força da ira dentro, é dele, é testado e descarrega toda a sua responsabilização em cima de outro. Talvez o mais urgente dos processos de autoconhecimento é isso. Nós não nos sentimos mais culpados de nada, é diferente. Porque quem se sente muito culpado, já perceberam o semblante de alguém que é culpado? Ele deixa o ombro cair, se fecha no quarto e fica num ciclo vicioso, fechado. Quando acontece algo, quando nós fazemos alguma coisa, agredimos alguém, contrário à lei, nós podemos errar ainda, Deus nos permite isso, meus amigos. Mas nós temos que nos responsabilizar, mas não nos culpar de modo que fica degradante, em que nós entramos num clima de remorso e ficamos fechados ali, repetidamente, lembrando do acontecido e nos martirizando. Nós somos mestres em fazer isso.
Daí as depressões, que é uma outra pandemia oculta, que já está instalado desde o século XX, não é novo. E vamos desenvolvendo as nossas neuroses, as nossas fobias, as nossas manias. E se olharmos o pano de fundo, está dentro de nós toda a matriz e não fora. Então não vamos dar o poder que alguns acham que tem sobre nós e que fizeram sobre as mulheres. As mulheres já descobriram isso. Nós estamos falando isso tudo porque elas mataram a charada. Elas não estão aceitando mais a síndrome de Eva. Estão buscando a sua recuperação ante os olhos equivocados do mundo machista masculino. Elas estão fazendo isso. Elas não estão pegando nas armas de fogo. Elas estão utilizando o jogo subconsciente e consciente da estratégia que só a alma feminina sabe fazer. Você, homem, machista, talvez não compreenda, talvez eu não compreendo ainda, mas entrar no mundo feminino é como se, para nós homens, é como se derrubar um muro de enigmas. E quando começamos a estudar isso, nós compreendemos, falamos, não tem lógica. Para nós homens ainda, a lógica feminina não compreendemos. Vocês são bruxas, feiticeiras. Essa é a verdade. Fazem as suas poções que nós precisamos aprender a digerir. Por isso que psicologicamente os homens e mulheres são diferentes. Quem é que não sabe disso? Alguém pode estar se perguntando, esse cara está falando óbvio. Mas nós, através de estudos dos neurocientistas e de homens e mulheres com sensibilidade, chegou-se a 3 razões. Por que que os homens e as mulheres são diferentes? Não só fisicamente, nós estamos falando biologicamente, mas emocionalmente. Primeiro, é o amadurecimento precoce. Gente, as mulheres amadurecem no mínimo 15 anos antes dos idiotas dos homens. No geral, peguem uma moça de 20 anos de idade e um jovem de 20. Um homem, um rapaz e uma moça. É gritante a diferença. Na maioria das vezes, estamos generalizando, colocando no geral, não tendo as exceções. Então, observem, comportamento de uma jovem de 20 e um jovem de 20. É totalmente diferente. Você olha para ela, para aquela menina, você vê sensibilidade, inteligência, maturidade. Olha para o rapaz, meu Deus do céu. Aí o pai chega até a pensar, meu Deus, o que eu pus no mundo? Não é? Isso é verdade. E isso se reflete lá no casamento. Principalmente quando a mulher passa depois dos 30, pronto, ela é imbatível. A sabedoria de uma mulher após os 30, não tentem vocês homens, nós homens, querer superar. Não vamos conseguir. Não vamos. Porque elas têm uma sutileza no agir, na maturidade, que quando não tolhidas pela força das armas, hoje, vide lá no Oriente, para você combater a alma, a inteligência de uma mulher, só na força e na pressão das armas. Eu te mato, eu te prendo, isso e aquilo. Porque nós estamos perdendo o controle, a verdade é essa. Então vamos apelar para a ignorância. Por quê?
Se nem com armas de fogo nós vamos conseguir. E essa é a realidade. E o segundo item, a multiplicidade. Quer dizer, a mulher é polivalente, ela faz 10 coisas ao mesmo tempo. Eu não sei que diabo vocês arrumam. Não sei, não compreendo. Já vi uma explicação muito inteligente em que diz que no cérebro do homem e da mulher é diferente. Existe uma caixinha. O homem tem uma caixinha que só tem um compartimento, só faz uma coisa de cada vez. Só faz uma. A mulher tem uma caixinha que tem vários compartimentos, ela é capaz. Ela chupa a cana e assobia ao mesmo tempo, ela vai. É incrível. As mulheres sabem do que nós estamos falando. Então isso se reproduz no dia a dia de maneira que dá mais vantagem para a mulher, até no meio profissional. Ela trabalha, mas ela volta para cuidar em casa, cuida de filho, ao mesmo tempo ela está aqui no tempo. Gente, é algo incrível. Elas são mais competentes do que nós. 2-0 para elas até agora. Não está 2-0, Silvio? Até por enquanto, está 2-0. Isso é o início do primeiro tempo ainda. Sim, senhor, né? Certo. Então, 2-0 para as mulheres. E o terceiro é resistência à dor, 3-0. Nós vamos ficar só no 3-0, porque se continuar vai ser de lavada. Vai ser pior do que o 7-1 da Alemanha no Brasil. Não é? 3-0 para as mulheres, resistência à dor. Gente, vocês já repararam como a mulher sofre? Todo mês? Desconforto? Isso, aquilo? Alteração hormonal? TPM? Isso. Gente, a influência do hormônio no corpo, nós dominamos o corpo, mas a influência hormonal no corpo, ela é evidente, ela altera as pessoas. Você está tranquilo, se injeta com uma droga qualquer, você fica alterado. Você perde um pouco do controle, é isso que acontece na questão do hormônio. Injeta-se uma dose de hormônio, pronto. A fada vira bruxa. Que diabo é isso? Mas não é bem assim. Isso foi colocado para ela com a condição de Deus, para que ela fosse preparado para talvez uma das maiores funções que a mulher tem. Aí nós estávamos pensando aqui. Já repararam por que nas grandes civilizações, os grandes pensadores e filósofos sempre foram homens, ao menos colocados como homens? Porque o que o filósofo e o pensador faz? Ele pensa, filosofa na existência, busca causas, explicações, não é isso? O contexto social da época. Mas não foi só exatamente isso. O homem, ele age mais pela razão, a mulher mais pela sensibilidade. Então a mulher em si, naturalmente, ela já é a filósofa, porque ela carrega dentro dela, gente, nós não precisamos ficar estruturando a vida, ela carrega a vida dentro dela. Ali nós temos um exemplo desse berço ao lado. Ela sente toda uma existência e nós, os homens, precisamos buscar racionalidade. Então, tudo isso, toda essa condição, resistência à dor, multiplicidade e amadurecimento precoce, é feito para que ela exerça talvez a maior função, que é a procriação, ser mãe. Levar a humanidade, crescei-vos e multiplicai-vos. E quando, durante 9 meses, quem já acompanhou uma gestação de uma mulher sabe o quanto é um universo misterioso que ali se desenrolando dentro da barriga de uma mulher, as alterações
mais próximo fisicamente, mas como se você estivesse num universo distante, ele não sente, não vê nada. E só a mulher é capaz disso. Mas isso ela desenvolveu essas habilidades. Então, meus amigos, eu já passei por 5 gravidezes. E é exatamente isso. Freud disse numa ocasião que ele estudou as mulheres por 30 anos, o Freud, pai da psicanálise. E ele não chegou a conclusão nenhuma. Não conseguiu entender. Tudo são teorias. Por quê? Sendo homem, ele não consegue devassar o universo feminino. Então, para isso, finalizar, nós vamos fazer uma conclamação. Nós, eu e a todos os homens que estamos aqui presentes, a você que está nos vendo pela internet, eu acho que nós precisamos tomar providências. No mínimo, nós estamos perdendo de 3-0, mas eu acho que esse placar é para lá de 10, por tudo que eu tenho visto. Então, nós precisamos reformular o nosso time, não é assim na linguagem do brasileiro, do futebolística? Vamos traduzir para algo que nós compreendemos bem? Nós precisamos tomar providências urgentes, porque nosso time vai perder de goleada daqui para frente. Porque elas estão se libertando das tutelas, os direitos humanos, o progresso da moral, vai permitir que elas se expressem com superioridade ante nós, os homens. Então, a bem da nossa própria estabilidade, nós estamos convidando a todos os homens para fundarmos uma ONG dos homens, que ela se chamará, ela terá a sigla de SM, que é Sensibilizando os Machões. Como é que nós vamos fazer isso? Nós precisamos ter estratégias para ao menos nos equipararmos a essas mulheres e ter um papel nesse admirável mundo novo, um mundo de regeneração, que será da alma feminina. A alma feminina não gosta de guerra. Ela não quer mandar seus filhos para morrerem nos campos de batalha. Esse é o horror que a guerra, que a mulher tem. Um deles. Então vamos ter estratégias inteligentes, pacifistas. E existe um velho e antigo ditado: quando você não pode derrotar o inimigo, o que você tem que fazer? Desde Júlio César ele dizia: alie-se a ele. É isso? A guerra dos sexos vai perder o sentido. Graças a Deus, tempos atrás eu ouvi uma fala inteligente dizendo que a guerra dos sexos vai acabar. Não tem muito sentido, porque há muita confraternização entre os adversários, né? É isso que nós precisamos fazer. Aliar-se ao que nós, então, pela nossa inferioridade, pelo nosso medo, declaramos como inimiga número 1, que em verdade é a grande amiga, é a grande amante, é a grande companheira, é a grande enfermeira da maioria dos homens. E essa ONG, ela tem algumas regras. Vou convidar alguns dos presentes para que nós possamos adotar estratégias, porque para o homem aceitar mudanças muito rápidas, não é muito fácil. Não se pode convencer. Então vamos usar as estratégias femininas. Existe aquela expressão comer pelas beiradas, devagarzinho, sutilmente, para chegar a um objetivo. As mulheres sabem fazer isso. Não desistam do seu objetivo, porque todas são vitoriosas no final. No fim da história, a alma feminina é a heroína. Então, o Sensibilizando os Machões sugere
alguns movimentos para aqueles que ainda têm dificuldade, aqueles machões de carteirinha, endurecidos, quem manda dentro de casa sou eu, mulher faz o que eu quiser, e isso e aquilo, não entendendo os direitos e as funções, ainda usando da agressividade, porque quando você não tem mais argumento, você parte para a briga. Isso não é inteligente. Não é assim que acontece? Então, e quem parte para a briga sempre perde, sempre está em desvantagem. Então nós vamos sugerir o seguinte, primeira regra, para aquele que jamais usou, qual um dos machões aqui que tem coragem na próxima semana de vir com camisa cor-de-rosa? Só vi um aqui hoje. Só vi um. Então, mas se você tem dificuldade ainda em expor um pouquinho, olha bem, um pouquinho, significa alguma coisa usar alguma camisa cor-de-rosa? Significa que ele é menos homem ou mais? Mas os homens fazem essa leitura. Mas faz o seguinte, primeira sugestão, passe a utilizar uma cueca cor-de-rosa. Ninguém vê, só você. Use-a durante uma semana, um mês, não a mesma, vai trocando, né? Tá certo? Porque os homens fazem isso. Passe para que você mesmo vai se adequando. E quando você se sentir mais seguro, passe a usar uma camisa cor-de-rosa. Aí você vai chegar perto do seu grupo de amigos, o pessoal, qual o problema? Pois é. Mas eu obedecendo a primeira regra, eu estou de cueca cor-de-rosa. Afirmo para vocês. Não vou mostrar para ninguém, porque acreditem em mim. Então, amigos, é claro que é uma brincadeira, me perdoe você que aqui talvez não está compreendendo bem, mas é isso que nós precisamos fazer. Entender os direitos são iguais, funções às vezes são diferentes, mas obedecendo isso aqui, olha gente, finalizando com o último argumento para você, esse que eu vou mostrar agora está no Livro dos Espíritos. Para você que não acredita, até os espíritos se intrometeram, claro, no bom sentido, nessa questão dos direitos das mulheres, da liberdade. E de maneira convincente, passar o pano para aquele que não ainda acredita. As funções, questão 821, para finalizar, viu amigo, já perdeu o nosso tempo. As funções com que a mulher foi destinada pela natureza, leis de Deus, tem tanta importância quanto conferida aos homens. Eles acham que esse negócio de cuidar de casa, cuidar de filho, isso aí, às vezes eles menosprezam, gente, a função mais importante que tem, mais digna, haja vista nossas mães, você homem. E olha a lapada que os espíritos nos dão. Sim, até maior que a dos homens. 4-0 para as mulheres. Agora para ficar só no 5-0. Para os machões, essa é a última regra da nossa ONG, sensibilizando os machões. Nós vamos, é um comentário de Kardec na questão 202 do Livro dos Espíritos. Os espíritos, olha que notícia triste para os machões, saber que eles vão ter que em algum momento no futuro reencarnar como mulher, pelo amor de Deus, ao fim da picada. Não é? Mas vai, meu amigo, então comece, aceite que dói menos. Vai se acostumando, porque não se sabe quando, por mais que você relute, você vai reencarnar como mulher. Meu Deus do céu. Até eu sinto um pouquinho frio no espinhaço, mas é a realidade. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não tem sexo. Lá não tem aquela dito antigo que fala anjo não tem sexo? É nesse sentido que tem que se entender. Visto que lhes cumpre progredir em tudo.
Cada sexo e como cada posição social lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso ganham experiência. Aí ele martela: aquele que só como homem encarnasse só saberia o que sabem os homens. Então, para se compreender Deus, precisamos de razão e sensibilidade, as duas asas. E olhe, 6-0, as mulheres já conquistaram a razão, já há muito tempo que já tem, e a sensibilidade já detém. Então nós saímos no 6-0, homens. ONG sensibilizando os machões. Precisamos reverter um placar duro, mas nós temos milhões de anos pela frente. Não é 45 minutos de 2 tempos, não. Nós temos milhões de anos pela frente. Vai dar tempo. E é isso que nós temos que fazer. O admirável mundo novo está aí. E vou compartilhar com vocês, como eu sempre faço. Me perdoe se eu sou repetitivo, mas é o mantra para a minha vida, em que um breve poema que eu carrego aqui e tento passar para aqui, me sensibilizando, me feminilizando. Hoje de manhã, ninguém está me ouvindo, eu vou confessar algo. Ninguém vai saber disso. Hoje de manhã, vendo minha esposa Marli se maquiar durante 48 minutos no banheiro, então, eu cheguei e falei: como eu vou falar sobre as mulheres? Eu ainda não tenho competência de pôr uma camisa rosa e sim uma cueca rosa. Falei: passa um blush aqui para mim. Aqui. Ela pegou aquele... Eu me senti estranhamente até bem. Fiquei mais bonitinho, menos ruga, fiquei mais corado. Aí, mas essa é a penúltima regra. De vez em quando você passar alguma coisa no rosto. Não precisa ser batom, rímel, essas coisas não. Mas alguma coisa, e hoje eu já fiz esse primeiro exercício, eu confesso para vocês. E não me senti menos homens. Né? Então, amigos, estamos convidando a todos que possam entrar na nossa ONG. Né, Silvio? Firmeza. Não é? Né? Então, amigos, esse poema é um poema que foi passado pelo mundo feminino e que fala da cor do mundo. Qual seria a cor ideal do mundo? Cor de rosa, pink, azul? Não importa a cor do mundo, não se tem cor para o progresso. O que vale é as lentes que você coloca para enxergar. Então, num poema pequeno, que está fixado no hospital, que diz assim, falando sobre a cor do mundo. Eu sempre falo nele com muita sensibilidade e reflito no que eu estou fazendo, qual o mundo, qual a cor que eu quero. Só vai depender das lentes que eu colocar. O mundo tem a sua cor. É você que vê o mundo e vê como é você. Se você põe óculos de bondade e de amor. Tudo é belo e positivo, porque positivo e belo está você. Mas, se você é vingativo, invejoso, egoísta, vê o mundo desse jeito, porque desse jeito é você. Do modo que você fala, do modo que você vê, do modo que você pensa, desse modo é você. Você é a medida do seu mundo. Mas que felicidade, que maravilha, se Jesus, o Cristo, fosse a medida de você. Muito obrigado, amigos, um ótimo domingo. Nós vamos agradecer esses momentos. Às vezes a gente se empolga, né?
solta, se empolga. Graças a Deus, que isso sirva de inspiração para o meu coração. E busque aplicar tudo isso. Eu busque aplicar, não você, eu. Você que faça a sua parte. Que eu busque aplicar isso no meu dia a dia, dentro da minha família, no meu trabalho, onde quer que eu esteja. Por isso que podemos, nessa oração final, a você, amigo internauta, a nós que aqui estamos, sempre pedirmos 3 coisas a Deus. Pedirmos e fazermos a nossa parte, buscarmos, dando a nossa energia, a nossa atenção. É a sabedoria. Sabedoria. Para fazermos escolhas felizes, dentro das leis do Evangelho que o Espiritismo nos proporciona. É termos forças físicas também, para que ficarmos mais tempo no aprendizado, força moral. E tudo isso somado com muita coragem. Sabedoria, forças e coragem, para assim ascendermos, crescermos, construindo o nosso universo interior mais iluminado. Aos mentores da casa, a Jesus, a Maria, ela, o Espírito iluminado que aceitou vir como mulher, mas que já superou essa condição de sexo. Nós agradecemos a todos por esses momentos iluminativos. Assim seja. E a você, amigo internauta, os nossos web parceiros, a você que está na Europa, a minha irmã na Holanda, a Jaqueline na Austrália, o Faustão na Austrália, os amigos de Portugal, do Brasil e do mundo, mais uma vez o nosso muito obrigado, um beijo para vocês, um abraço cor-de-rosa para você. Muito obrigado.